Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Estou muito feliz igual a vocês, mas não estou transparecendo isso porque a semana foi de recuperação de garganta inflamada, tosse seca de cachorro, aquela coisa de madrugada, né? E acho que está até entrando uma fumacinha aqui, né? Mas beleza, né? Glória a Deus, agradecendo a Ele por o nosso novo local. Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro, nós vamos ler de 3 a 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos do 3 até o 9, 3 a 9. Hebreus, Tiago, Pedro. O texto diz o seguinte, subtítulo aqui na minha versão, NAA, Nova Almeida Atualizada, Uma Viva Esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Amém? Glória a Deus. Podem ficar à vontade aí. Em breve, tomara que as crianças ali venham para cá na hora do culto. Amém, que eles são animadas, né? Tá bravo. Vai falar, ops. Brincadeira. Gente, hoje nós vamos falar sobre a esperança da salvação. A esperança, o que é? Se vocês pensarem em esperança, esperar alguma coisa, né? O nome já diz esperança, é o ato de ficar esperando alguma coisa. Esperar significa ter uma expectativa, esperar, aguardar alguma coisa. E alguém que tem esperança, alguém que espera por algo. E agora vamos para a prática, né? Pensando daqui a uns anos, o que é que você espera da sua vida? Como é que vai estar a sua vida daqui a alguns anos? Do mesmo jeito de hoje? Você espera que vai melhorar? Você espera que vai piorar? Em relação ao seu casamento, vai estar melhor? Vai estar pior? O que nós esperamos? Em relação aos nossos filhos, o que nós esperamos deles? O que é que nós esperamos em relação aos nossos estudos? Já está bom? Já estudamos o suficiente? Já aposentamos a caneta? Para que estudar mais? Já sabemos muito? Ou vamos aprender mais alguma coisa? Vamos nos capacitar mais? Em relação ao trabalho, planejamos o que? Sermos profissionais melhores ou está bom? Já aprendemos o que tínhamos que aprender, agora é só aposentar? Em relação à saúde, para quem passou dos 40, aí já pensa, daqui a um tempo eu quero estar curado de tal coisa, já não quero mais ter esse problema.
é mais novo, vou me cuidar para não ter tal coisa. Então nós planejamos muitas coisas, nós esperamos, nós projetamos o nosso futuro. Só que em relação à nossa vida espiritual, nós precisamos também esperar algo da nossa vida espiritual. Quantas pessoas pessoas que passam ano após ano e a vida espiritual continua do mesmo jeito, porque a pessoa não pensa nada a respeito do seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com Jesus Cristo, seu relacionamento com o Espírito Santo. Mas nós precisamos falar a respeito dessas coisas, porque Cristo vai voltar. Nós vamos nos encontrar com Ele. Se nós não nos importarmos com a nossa vida espiritual, estaremos em sério risco. Então o cristão, ele espera algo, espera a volta de Cristo. Hoje nós celebramos a Páscoa, como nós falamos na contrição, não sei vocês, mas era postagem no grupo do condomínio, Jesus Cristo ressuscitou, no Instagram mesma coisa, Jesus Cristo ressuscitou, o grupo da igreja, todo mundo comentando que Cristo ressuscitou. Algumas pessoas acham que olhou, coisa de crente, coisa de católico, coisa de cristão, não foi algo tão importante, mas para os cristãos de fato, toda vez que nós celebramos a Páscoa, nós estamos confiantes que aquele que ressuscitou ao terceiro dia, ele vai voltar para nos buscar. Não é uma esperança fake, como diz aí, morta, sem sentido. Nós celebramos a Páscoa porque aquele que morreu por nós, venceu a morte, ressuscitou, e nós esperamos, nós temos esperança que quando ele voltar, ele vai nos salvar. A nossa esperança é de salvação. Esse é o título da mensagem de hoje, a esperança da salvação, porque muitos esperam outras coisas de Cristo, de Deus, mas não esperam o essencial, o principal, o primordial, que é a salvação. Entrando agora aqui no texto, explicação até rápida e breve. Essa é a primeira carta de Pedro. O apóstolo Pedro, ele escreve essa carta para os cristãos que estão espalhados pelo mundo, pela região, porque eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo perseguidos e o apóstolo Pedro escreve para eles, falando: olha, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sofrendo, e isso é normal na vida do crente. Por que é normal o cristão passar por sofrimentos, passar por tribulações, lutas, provações? Porque eles são estrangeiros nesse mundo, são peregrinos nesse mundo. O pastor Roberto, na pregação passada dele, que também foi nessa carta de Pedro, engraçado que ele nem me falou que ia pregar em Pedro, eu também não falei para ele, nem ninguém falou para ninguém, e a gente pregou 2 domingos na mesma carta, né? Domingo passado ele e hoje eu. Mas a mensagem dessa carta é: somos estrangeiros nesse mundo, e se nós somos estrangeiros nesse mundo, nós não temos que buscar tantos direitos nesse mundo. Não é algo que vai ser nosso para sempre. Por que a gente quer ser cheio do direito aqui, cheio das regalias aqui? O mundo não tem interesse em promover direitos para nós, bênçãos, coisas boas para os cristãos. Os cristãos são perseguidos, essa é a realidade. Por isso que eles sofreram naquela época, e nós continuamos sofrendo hoje, apesar de que no Brasil nós ainda estamos muito bem. Perseguição não é tão contundente como nós vemos aí nas redes sociais. Há um mês alguém não, né? Os terroristas entrando nas igrejas, matando mais de 50 pessoas, e aí vem eu comentando com a Karen que tem um vídeo de uma esposa que entra na igreja desesperada, o seu marido todo esquartejado, todo cortado no chão, filho morto também, porque o povo que tem raiva dos cristãos entrou lá e resolveu matar a igreja toda. Não só na Nigéria, não só no Congo, Sudão, vários países
isso é normal. Então, o que é que a gente espera como cristãos? Que a gente vai ser diferente, que não, os cristãos, nunca pode acontecer isso com eles, porque eles são cristãos, são um povo diferenciado. Diferenciado só pela ótica de Deus, pela visão do mundo, nós somos considerados nada. A começar pelo nosso Mestre Jesus. Se eles tivessem considerado tanto Jesus Cristo assim, respeitado e amado tanto Jesus Cristo assim, não tinham crucificado ele. Nós não vamos ser mais importantes que o nosso Mestre, como ele mesmo falou. Esse apóstolo Pedro escreveu essa carta aí, nos livros de histórias relata-se que ele morreu como? Vocês lembram? Crucificado de cabeça para baixo. Quem escreveu essa carta aqui? Ele escreve uma carta para encorajar os cristãos a serem firmes no sofrimento, e ele mesmo teve que dar o testemunho na vida dele de continuar firme no sofrimento e morrer crucificado de cabeça para baixo. E apesar disso, Pedro ele encoraja os cristãos a permanecerem na fé, porque, como eu falei, a nossa pátria não é aqui nesse mundo, nossa pátria é na eternidade, é nos céus. E Pedro ele começa essa passagem aqui que nós lemos louvando a Deus, dos versículos 3 até o 5, ele louvando a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo Deus, porque ele foi misericordioso. Ele olhou para essa humanidade caída e ele produziu nova vida espiritual nos homens perdidos. Ele providenciou a esperança da salvação, enviando o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. Então nós temos uma esperança confiante sobre o futuro. Se nós vamos olhar para o nosso país, por exemplo, eu pessoalmente, particular, opinião própria minha, não tenho boas esperanças. Mas em relação ao meu futuro espiritual, ao futuro da Igreja de Cristo, a minha esperança é a melhor de todas. Nós vamos morar na eternidade com Ele. O cristão vai superar todas essas coisas que nós passamos aqui nesse mundo. Então, nós vamos falar sobre essa esperança da salvação. 3 fundamentos, 3 bases a respeito da nossa esperança na salvação. Nós esperamos a salvação. Todo mundo ainda está aqui, né? Samambaia. Ninguém ainda está salvo no céu, lá na eternidade. Está todo mundo aqui. Ninguém aqui é um fantasma. Então nós estamos esperando a salvação. E por que nós esperamos a salvação? É sobre isso que nós vamos falar. Primeira coisa a falar a respeito dessa salvação é que ela é guardada por Deus. Já vou adiantar. O primeiro ponto é a gente falando da salvação pela ótica divina, a ótica de Deus, do ponto de vista de Deus. O segundo, do nosso ponto de vista humano. Nesse primeiro nós estamos falando que a salvação ela é guardada por Deus. Dos versículos 3 até o 5, o apóstolo Pedro vai falar a respeito disso. Ele começa o versículo 3 dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, Pedro está louvando a Deus pela misericórdia de Deus pela humanidade caída. E esse Deus que é misericordioso, o que é que ele faz com homens pecadores? Ele regenera, ele dá nova vida. O versículo continua: segundo a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança da salvação. Então esse novo nascimento, nascimento espiritual, é aquele que nos converte dos maus caminhos, dos nossos pecados. O homem natural, ele é nascido só da carne, mas o cristão é nascido do Espírito Santo, e ele regenera quem ele quiser. Deus, ele olha para pecadores e quem ele quiser, ele vai regenerar, e esse processo é o processo do novo nascimento, e essa pessoa tem nova vida. Assim como nenhum de nós escolheu o dia que ia nascer,
a gente também não escolheu o dia que a gente ia nascer espiritualmente. Mas nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque nós fomos regenerados por Deus. Amém. Regenerados por essa obra sobrenatural de Deus, porque pelas nossas próprias forças nós não iríamos nos regenerar, nos capacitar para buscarmos a Deus. Por isso que Pedro está louvando a Deus, dizendo assim: Deus foi misericordioso demais, porque ele não precisava regenerar pessoa alguma. Ele nos regenera e agora nós temos uma viva esperança. No versículo 4 ele ainda continua dizendo a respeito dessa herança. A nossa salvação é uma herança. Diz assim: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. A salvação então é uma herança incorruptível. A salvação não é uma herança corruptível que pode se corromper, que pode se quebrar, que não pode se estragar. Não acontece isso com a salvação, porque essa herança é uma promessa do próprio Deus. Então Deus não vai prometer algo que é a salvação dos nossos pecados e isso ser algo que pode ser destruído. Então, como eu falei, a sua salvação não vai estragar, não vai se quebrar, não vai se danificar, sua salvação não vai vencer como um produto lá, a partir do dia 5 de junho de 2026, sua salvação venceu. Isso nunca vai acontecer. Sua salvação não vai se corromper, não vai sofrer avarias, não vai se arruinar, não vai se desperdiçar. Obrigado, Deus. Se vocês olharem para a nossa moeda, o real, sei lá, cada ano que passa ela desvaloriza ali mais ou menos uns 10%. Então, se você tem R$1.000 hoje, ano que vem, com esses R$1.000, você vai comprar mais ou menos o equivalente a uns R$900 dos produtos que você quiser ali, em relação ao ano anterior. Por isso que quando a gente vai no mercado, a gente fala: rapaz, R$50 eu não compro mais nada, eu comprava isso e aquilo outro, hoje não compro mais. Daqui um ano vai com os mesmos R$50 para ver o que é que você compra, e daqui 2 anos vai com os mesmos R$50. Daqui a pouco R$50 vai estar valendo a nota de R$2. Mas com a nossa salvação isso não acontece. Pelo contrário, a nossa salvação, se nós levarmos a sério a nossa salvação, ela vai se valorizar mais e mais. Porque dia após dia, o que é que a gente vai fazer? Porque não somos perfeitos, por acidente nós pecaremos, nós falharemos, mas nós lembramos que a nossa salvação não vai se perder. Ninguém vai roubar a nossa salvação das mãos de Cristo, que diz que nós somos ovelhas nas suas mãos e ninguém pode nos arrebatar das mãos de Jesus. Então, quanto mais valiosa vai ser a nossa salvação, sabendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus tem que superar os pecados que nós cometemos. E de forma alguma eu estou falando aqui que isso nos dá licença para viver em pecado. Mas nós pecamos às vezes. Se você emprestar o dinheiro para alguém, vamos supor que eu pegue emprestado aí, deixa eu ver aqui, eu tenho liberdade para depois não apelar comigo. Lá, presídio de Israel. Aí eu pego emprestado com ele 50 mil. Rapaz, e se daqui, desculpa, viu, Tasman, daqui um mês Jesus resolve carregar ele? E aí, como é que fica para pagar a dívida? Como é que fica esse pagamento da dívida aí? Já era, né? Agora com Cristo não tem isso.
Não tem como perder a salvação. O pagamento de Cristo não vale mais. Se Cristo morreu por nós, nós seremos salvos se nós crermos na obra dele. Aleluia. Quem crê na obra tem a salvação. Quem crê tem a salvação. Não que recebeu a salvação, entenda a diferença, mas tem a certeza de que vai receber a salvação. E por que nós temos essa certeza da salvação? Porque quem guarda a salvação, a nossa salvação, é Deus. Não sou eu que guardo a minha salvação. Porque se eu for guardar, eu vou perder rapidinho. Eu mesmo vou me enrolar. Se depender das minhas próprias forças, tá? Tô falando, se eu falasse, Deus, deixa comigo. Já fez a sua parte, agora eu vou fazer a minha sozinho. Eu sozinho eu não consigo me salvar. O próprio diabo ia passar a perna em mim, porque ele é um ser infinitamente superior a mim. Não é superior a Deus. Mas o diabo sabe melhor que eu as minhas fraquezas, sabe onde ele poderia me derrubar. Então quem é que tem que guardar a salvação? Quem tem esse poder? É Deus. Só Deus para nos guardar. Aí vocês vão estar inventando coisa. Vamos ler o versículo 5. Versículo 4 falou de uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Graças a Deus. Aí você fala assim, ainda não estou convencido. Então eu vou ler 2 Tessalonicenses 3,3 para vocês. Diz assim: o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Quem guarda do maligno? O Senhor. Por quê? Quem que é fiel aqui? O Senhor que é fiel. E ainda não me convenceu não. Vou ler aqui Romanos 14,4. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Quem nos mantém em pé é o Senhor. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. E o último, porque eu não vou ficar a noite toda lendo o versículo aqui e a pregação em Pedro. 1 Coríntios 1,8 diz o seguinte: Ele, Deus, também os confirmará até o fim. É até amanhã, segunda? Não, até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia da volta do Senhor Jesus Cristo, Ele é quem nos confirmará durante todo esse percurso. Então nós somos guardados pelo poder de Deus. Então nós não descansamos na nossa força, nós descansamos naquele poderoso para nos salvar e para nos guardar. Então devemos parar de confiar nas nossas forças, achar que é pelas nossas obras. Eu vou ler a Bíblia toda em um ano, porque se eu ler a Bíblia toda em um ano, eu vou provar que sou crente, aí Deus vai falar, e agora ele merece a salvação. Leu a Bíblia toda, é um crente maravilhoso. Ele ficou um ano e na igreja não faltou nem um domingo. Tem que garantir a salvação dessa ovelha aí. E aí às vezes a gente começa a criar metas, né? Criar ali coisas para a gente alcançar, criar esses objetivos, alcançar os objetivos, realizar os objetivos e descansar no que nós fazemos. A gente não confia mais na obra que Cristo fez. E a salvação é exclusivamente pela fé. Não é pela fé e pelas obras, é pela fé somente. Eu creio no que Cristo fez. Então a salvação está guardada para aqueles que crerem no que Cristo fez por nós. Então a salvação ela é indestrutível porque ela foi comprada com o sangue de Cristo.
Aí agora, se eu terminasse aqui a pregação, vocês iam falar, não, está faltando alguma coisa aí, não é possível que eu não vou fazer nada desse negócio. Esse é o segundo ponto. A salvação é provada nas tribulações. Esse é o segundo ponto. A salvação é provada nas tribulações que nós passamos, e isso o apóstolo Pedro fala nos versículos 6 até o 9. Eu falei que do 3 a 5 é a salvação na perspectiva divina, e agora do 6 a 9 é a perspectiva humana. É como nós olhamos, como nós vivemos, como nós praticamos a nossa vida espiritual. E o versículo 6 fala que nós vamos passar por várias provações. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Por que que os cristãos daquela época eles passavam por várias provações? Não ficavam sem passar por provações, pelo contrário, passavam por várias provações. Eram perseguidos, mortos. A gente estava elogiando aqui a iluminação, e naquela época as pessoas, os inimigos da fé, pegavam os cristãos, colocavam fogo e faziam o cristão pegando fogo de tocha como iluminação nas ruas. Os cristãos, eles eram perseguidos porque não adoravam o imperador romano, não consideravam o imperador romano como um Deus. Vamos perseguir os cristãos. Os cristãos não adoravam nos templos pagãos, não seguiam outras religiões, outros deuses. Vamos perseguir os cristãos. Não apoiavam o governo, a forma do governo, o governo humano, sem levar em conta o que Deus achava. Os cristãos rejeitavam a imoralidade da cultura da época, a sociedade toda pervertida também, o que não é diferente de hoje, e era por isso que eles eram perseguidos, passavam por várias provações. E se nós observarmos já esse várias, significa todo tipo, quantidade e qualidade e diversidade. Todo tipo de provação eles passavam, e serve para nós também. O texto diz que os cristãos podem passar por todo tipo de provação. O cristão, ele não é isento de nenhum tipo de provação ou de problema. Todo tipo de problema pode acontecer conosco. O cristão pode adoecer, falecer dessa enfermidade? Pode. Pode sofrer um acidente, Deus levar por meio desse acidente? Pode. Pode perder o emprego? Pode. O vizinho pode olhar para ele do nada e falar: não quero saber nem de olhar na sua cara, se eu te ver, eu vou dar uns tapas. Aí você vai falar: ué, o que eu fiz? Nada. Mas pode acontecer? Pode. Nós podemos passar por vários tipos de provação, porque os problemas vêm de várias formas. Eu costumo dizer que quando as coisas estão indo muito bem, já fica esperto que depois vai aparecer alguma coisa. E é desse jeito. A gente pensa que está tudo lindo e maravilhoso, aí você recebe uma notícia, acontece alguma coisa, um boleto esquisito, acontece, estava com saúde hoje, amanhã saúde já na mesma coisa. Tudo isso pode acontecer com os cristãos. E por que pode acontecer? O versículo 6 fala: se necessário, sejam contristados por várias provações. E quem é que sabe se é necessário passar por várias provações? Deus. Se Deus achar que é necessário, Ele permite que as provações venham sobre as nossas vidas. Se Ele achar, hoje não vem provação, Ele falar, daqui um mês pode vir? Pode. Qual? Essa? Não, essa aqui pode. E quando eu digo provação, não quer dizer que Ele está colocando o pecado, forçando a gente a cometer pecados, porque Deus a ninguém tenta, como o Tiago diz. Mas
As provações vão revelar que tipo de fé que a gente tem. Então há um propósito. Esse se necessário quer dizer que há um propósito nas provações que nós passamos. E essa provação é por quanto tempo? Por breve tempo. Está ali no versículo 6. Isso vocês exultam embora no presente por breve tempo e se necessário. Ou seja, as provações não são para sempre. Um dia elas vão acabar. Quando Deus falar, acabou o tempo da provação, dessa provação específica, ela vai acabar. Aleluia. E glória a Deus por isso. Porque não sou eu que digo o tanto que a aprovação deve durar, não é meu vizinho que diz quando a aprovação deve durar, não é uma enfermidade, não são as coisas desse mundo que falam para nós por quanto tempo a aprovação deve durar. É Deus que diz. Deus fala, acabou a aprovação, acabou a aprovação. Fala, não, aguenta mais um pouquinho aí, a gente tem que aguentar mais um pouquinho aí. E como que nós ficamos durante as provações? O que é que pode acontecer conosco? Nós podemos ficar contristados. Está aí no versículo 6. Nós somos humanos, nós temos nossos sentimentos, nós não somos masoquistas. Ninguém quer sofrimento aqui, eu desejo sofrimento para ninguém, não desejo para mim, por favor. Mas elas trazem tristeza. O que ele está falando? Deus permite que as provações venham, se necessário, e elas podem nos trazer tristeza. Quantas vezes nós nos entristecemos por causa das provações, das lutas que nós passamos. Aí o versículo 6 a gente diz assim, meu Deus, né? Provações, para que provações? Aí o versículo 7 explica: para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse é o objetivo que nós passamos as provações, para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para louvar a Deus. Não fui eu que defini o porquê que nós passamos nas provações. Isso foi Deus. Porque Ele está verificando se a nossa fé é verdadeira. O começo do versículo 7 diz: para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm. Eu tenho a minha fé, vocês têm a fé de vocês. Qual é o valor que tem a minha fé? Qual é o valor que tem a fé de vocês? A gente só vai saber quando nós passarmos pelas provações. O fogo, ele era usado para remover as impurezas dos metais preciosos. Então ele colocava lá o fogo, ali no o metal, o ouro, o texto fala do ouro, muito mais preciosa do que o ouro perecível, falando a respeito da fé. Porque se você pegar o ouro que é impuro e colocar no fogo, as impurezas vão ficar mais visíveis. Você vai ver ali o que é impuro para tirar, para remover a impureza do ouro. Então, quando nós passamos pelas provações, Deus, Ele vê a nossa fé e nós vamos sendo limpos das impurezas que estão em nossas vidas e atrapalhando a firmeza da nossa fé. Então as provações são para confirmar se a nossa fé é uma fé verdadeira. Quem de nós não conhece alguém que, sou cristão, glória a Deus, aleluia, passa uma provação, a pessoa some e nunca mais quis saber de Deus? Cada um de nós sabe isso. E se a gente for olhar, a provação não é só coisa ruim, não. Tem gente que recebe as bênçãos de Deus e depois não quer mais saber de Deus. Não é isso? Vou buscar Deus, vou na campanha, é oração para lá, você preciso de um emprego novo. Recebe um emprego novo, está ganhando 10 mil, 15 mil, final de semana agora é só festa, é só andar, quer mais igreja nunca mais. A aprovação era uma coisa boa, né? Assim,
Foi uma coisa, um emprego bom, um salário bom, que provou a fé do cidadão. Por meio de uma coisa boa foi revelado que o cidadão não tinha uma fé verdadeira. Uns falam: Senhor, estou ficando velho demais, estou ficando encalhado, né? Aquela coisa toda, estou ficando patitio, preciso de uma pessoa para não morrer sozinho, aquela coisa. Arruma um relacionamento todo bagunçado, depois não quer mais saber de Deus. Relacionamento que era para ser uma coisa boa, provou que a fé da pessoa não era uma fé verdadeira. Eu já agradeci a Deus: eita, Deus, agora sim, agora vamos viver para Deus, família abençoada e tudo mais. Pronto, não quer mais saber disso. As realidades estão por aí. Então, o que a gente pode falar é que não existe essa teoria aí que alguns falam, que não existe não aceito passar por provação. Deus é que diz se a gente não vai passar ou se vai passar. E aí o que a gente precisa entender é assim, não existe o não aceito passar por provação, mas você pode não aceitar ser derrotado pela provação. Aí é outra diferença, aí é outra coisa. Senhor, não aceito que essa provação vá me derrubar e agora eu não quero mais saber das coisas de Deus, agora vou me descambar para o pecado. É isso que nós não temos que aceitar. Aí a gente fala: a minha fé é verdadeira, eu vou permanecer firme, independente da provação. Nós é que não devemos aceitar o nosso próprio modo de viver, às vezes diferente do que Deus quer para nós. Não importa o tipo de dor, o tipo de sofrimento que nós estejamos passando, uma boa notícia é que essa não será a nossa última experiência. Glória a Deus. Obrigado. Pode passar a provação que for, mas sua vida não vai acabar para sempre nessa provação, e sua vida se acabou e ficou por isso mesmo. Nós venceremos as provações e moraremos para sempre com Cristo. Nosso destino final é morar para sempre com Cristo e não sermos derrotados pelas provações. E quando nós falamos dessa salvação, o versículo 9 fala: obtendo o alvo dessa fé, que é a salvação da alma. A nossa fé é a salvação da alma. E aí, quando eu vi esse trecho aqui, obtendo o alvo da fé, que é a salvação da alma, eu fiquei pensando como muitas pessoas não entendem que a fé é para a salvação da alma e ainda dizem que são cristãos. Acho que não entendeu o que é fé. Tem gente que fala assim, você perguntar, tem uma pessoa que eu conheço, fala assim, ela vê o carro e fala assim: tenho fé em Deus que eu vou ter um carro daquele ali. Nessas horas a pessoa fala assim: eu tenho fé, numa convicção, sabe assim? Tenho fé. Aí parece que é a fé mais poderosa do mundo. Eu tenho fé que eu vou ter um carro daquele ali. E não é errado você querer ter um carro, tá? Agora, já pararam para pensar que tem gente que exercita a fé com essa intensidade, com essa força, para tudo nesse mundo, mas nunca para as coisas espirituais, nunca para a salvação? Você não vê essas pessoas falando assim: eu tenho a fé, eu tenho a certeza que eu vou ser salvo dos meus pecados. Eu tenho a fé, eu tenho a certeza absoluta que o que Cristo fez na cruz por mim, ele, pelaquela obra dele, eu tenho a certeza, uma certeza indescritível, que eu vou ser salvo dos meus pecados. Não, ainda fica na dúvida: rapaz, não sei, será que eu vou ser salvo? Não sei se o que Jesus Cristo fez na cruz é suficiente. Será que eu tenho que fazer umas coisas aí? Não.
dar umas chicoteadas nas costas, andar de joelho aí até Taibatinga, eu tenho que fazer umas coisas não para garantir a minha salvação, mas para as outras coisas, eu tenho fé que eu vou conseguir tal coisa, eu tenho fé que vai acontecer isso e aquilo outro na minha vida. Agora, para a salvação, rapaz, não sei. Sendo que nós lemos aqui vários versículos que é Deus quem guarda a salvação daquele que crê em Jesus Cristo. E a gente ainda tem dúvida. Então, o objetivo da nossa salvação, o objetivo da fé é a salvação, não é ganhar tantas coisas materiais. As pessoas usam a fé só pensando nessas coisas. Hoje eu recebi uma mensagem, um vídeo, que eu até agradeci a pessoa, 2, 3 minutos falando de Páscoa, e Jesus morreu e ressuscitou, não falou de pecado, não falou de arrependimento, não falou de salvação. Não tem isso. Era só a esperança das coisas desse mundo. Ah, você ainda quer tal coisa e não conseguiu. Jesus Cristo ressuscitou. A esperança não morreu. Então a esperança que você tem de conseguir o seu bem material ali também não morreu. Eu falei, mas rapaz, pelo que eu vejo de Bíblia falando de Páscoa, não é essas coisas não. Mas esperar que da visão do mundo de Páscoa, um mundo que não se importa com as coisas de Deus, com o verdadeiro evangelho, e quando quer lembrar de Deus é só para o seu bem-estar, não é para arrependimento, não é para mudança de vida. E quando nós falamos de confirmar a nossa fé, eu fiquei pensando, quando a gente vai para... Eu vou colocar meu exemplo, tá? Vocês são mais chiques. Quando eu vou para Caldas Novas, aí eu estou dirigindo o meu carrinho lá, eu já vou alegre, né? Eita, chegar em Caldas Novas, vou comer isso, vou comer aquilo outro, vou comer aquilo, encher a barriga disso, né? E vou para a piscina, né? Vou para a piscina e vou comer mais aquilo outro, e terça eu como isso, quarta eu como isso, né? E a gente vai com alegria, esperando que a gente vai chegar lá. É isso, 350 quilômetros aqui para lá, mas eu não vou, 330 eu não vou assim, não, o carro vai quebrar, vai furar o pneu ali em Piracanhu, vai furar o pneu ali, eu estou indo para cá. Não, a gente vai na certeza de que vai dar certo, não é isso? Então tenha certeza da sua salvação, tenha certeza que vai dar certo. Agora eu vou dirigindo a 180 de olho fechado e gravando vídeo selfie lá e para postar, vou fazendo presepada? Não vou. Então nós temos a certeza da nossa salvação. Perguntar, você vai ser salvo? Diga, vou ser salvo. Mas perguntar, você vai viver de qualquer jeito? Você fala, não vou viver de qualquer jeito. Não vou viver no pecado, não vou viver na bagunça. Cristo morreu para que eu tenha perdão dos meus pecados. Aí eu vou viver no pecado. Se o juiz ele te livra da condenação, no outro dia você vai sair na rua infringindo as leis de novo, para ser condenado de novo? Não vai. Então a salvação é isso, nós precisamos confirmar a nossa fé. Então a aprovação ela não destrói a fé, mas ela revela se a fé é verdadeira. Bem, último lugar, a salvação ela produz alegria. Se vocês observarem aí no versículo 6, está usando o verbo exultar. No 8 também fala exultar. Exultam com alegria indescritível no 8. E no versículo 6 fala, nisso vocês exultam. Isso o quê? Nas provações. Vocês se alegram nas provações. Então a provação ela não deve diminuir a alegria do cristão. Na verdade nós nos alegramos durante as provações porque elas são oportunidades de provarmos a nossa fé. Vamos supor, se você fosse jogador de futebol e você fosse do time reserva, aí você está lá no banco de reserva, você não ia ficar doido para o técnico te chamar para jogar? Aí você ia jogar para quê?
para provar que você é bom o suficiente para entrar no time titular, não é isso? Ou você vai sair da reserva para errar as bolas, tudo, os passos, tudo, chutar a bola lá na lua e o técnico fala: meu filho, você vai ficar na reserva para sempre. Não, você quer mostrar que é bom. Então, quando nós passarmos pelas provações, aí você pensa assim: agora eu vou provar que eu sou crente mesmo. Agora eu vou provar que a minha fé é verdadeira. Esse deve ser o sentimento. Vou me alegrar que agora eu tenho a chance de mostrar que Cristo não morreu à toa por mim. Cada vez que nós passarmos por provações, nós devemos falar assim: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. O Espírito Santo intercedeu por mim. O Espírito Santo me ajudou. Por isso que nós nos alegramos. Porque aqui a gente junta o primeiro ponto com o segundo. O primeiro é Deus fazendo o impossível, nos guardando a nossa salvação. Já está reservada. No segundo ponto a gente viu que a gente está confirmando a nossa fé e a gente vai se alegrando porque as coisas estão dando certo na nossa vida espiritual. Então essa salvação, ela gera uma alegria sobrenatural que o mundo não entende. Onde já se viu a pessoa está passando por luta, dificuldade, e a gente está agradecendo a Deus, está feliz. Como diz a música, vou passando pela prova dando glória a Deus. Então é só o poder de Deus para fazer isso. Porque tem gente que nas primeiras provações parece que o mundo já se acabou, não tem mais jeito, vai dar tudo errado e não há mais firmeza na fé. E nós nos alegramos na nossa fé, na nossa vida prática. Quando eu digo nossa fé, a fé que Deus nos concede, mas nós praticando a fé individualmente. Se nós olharmos o Novo Testamento, é cheio de analogias com festa, né? As bodas de casamento lá, Deus convidando as pessoas para participarem dessa festa de casamento. E numa festa de casamento é para ter o quê? Alegria, para ter diversão, é para o povo se alegrar na participação dessa festa. Então, como que a gente vai se alegrar na salvação e não levar uma vida de alegria? Quem é que é convidado para um evento e já fica triste de participar do evento? Vai ter coxinha, vai ter comida de tudo que é jeito, ter suco del Valle, né? Um monte de coisa. Aí você vai ficar triste por participar? Não, você vai se alegrar de graça ainda. Aí como que a gente se alegra que vai para o céu de graça ainda, porque Cristo é que sofreu por nós e a gente não vive uma vida de alegria? A vida está assim, tem problema, você tem que ter problema. Mas vamos nos alegrar na nossa salvação. Então, se você está perseverando, tenha certeza da sua salvação. Se você estiver perseverando, tenha certeza da sua salvação. Se você não está perseverando, você vive no pecado, você não se importa com as coisas de Deus, não tenha certeza da sua salvação. Você está vivendo no engano. Se conserte com Deus. Hoje temos ceia. Todo mês é essa oportunidade. Espera aí, será que eu estou vivendo a vida correta diante de Deus? Cristo morreu na cruz. Como que eu estou vivendo a minha vida? Eu estou confirmando a minha fé, mostrando que a fé é verdadeira, ou estou levando a vida de qualquer jeito? Esse Deus poderoso para nos guardar e para nos manter firmes e de pé, Ele não nos mantém firmes e em pé de qualquer forma. É em santidade, é em vida de arrependimento, é revendo os nossos caminhos. Amém? Amém. Meus irmãos, concluindo aqui, eu estou esperando a salvação de Jesus Cristo desde 1996, quando Deus me converteu. E você? Quanto tempo você tem aí esperando que Jesus volte? Aí, se você for olhar, já deve ter muito tempo, alguns anos.
Mas quantas provações nós já passamos, né? Quantas lutas, quantas dificuldades, mas Deus sempre está nos guardando, né? Deus sempre está cuidando de nós, porque a esperança da salvação, ela sustenta o cristão. Ela nos sustenta porque ela é garantida por Deus, ela é provada nas tribulações que nós passamos e ela produz alegria eterna. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos porque o apóstolo Pedro, ele nos lembrou que nós não esperamos ser as pessoas mais amadas desse mundo, as pessoas mais queridas desse mundo. O apóstolo Pedro e Jesus disseram, o apóstolo Paulo também, que nós seríamos perseguidos e que o mundo não ia se importar conosco. Mas mesmo assim nós precisamos permanecer firmes na nossa fé, porque o nosso reino não é desse mundo. Nosso reino, nossa pátria é na Jerusalém celestial, não é aqui no Brasil, em Taguatinga, Samambaia. Nossa moradia definitiva é no céu com o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Que o Senhor venha nos ensinar, que o Espírito Santo venha nos alertar, para que nós possamos todos os dias confirmar se a nossa fé é verdadeira, confirmar se nós realmente estamos vivendo o que Deus quer para nós, o que Deus tem para nós. Senhor, nós estamos num local novo, que o Senhor gere em nós esperança de mudança também para esse local. Nós precisamos pensar na nossa vida espiritual e dessa vizinhança também. Que o Senhor nos use para que essas pessoas também sejam despertadas para o futuro delas. Como será a vida dessas pessoas quando Cristo voltar? Cada pessoa tem que pensar nisso, porque a salvação é individual. Que o Senhor venha nos usar para que as pessoas sejam despertadas para a sua situação espiritual. Que nós possamos, nos nossos planos, nos nossos projetos, pensar a respeito do que nós queremos para a nossa vida espiritual aqui nesse local novo. Que nós possamos ser usados pelo Senhor. Nos dê ousadia, nos dê sabedoria, nos dê intrepidez para sair por aí falando de Jesus, confirmando, confiando e sabendo que é o Senhor que vai fazer o sobrenatural na vida dessas pessoas. Que nós possamos confirmar nossa fé fazendo essas coisas, vivendo para o Senhor que morreu na cruz por nós. Amém.